Mateus 5, no versículo de número 23. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 23. Quantos acharam, digam cantando: eu já encontrei. Quem encontra cantando tem motivos na vida para cantar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Meus irmãos, os dias atuais, eles são tão delicados quando o assunto é saúde emocional, porque nós vivemos diariamente rodeado de pessoas que servem um Deus de vida, mas estão doentes emocionalmente, carregando feridas que jamais foram tratadas, alimentando ressentimentos que nunca foram curados e com uma imensa dificuldade de liberar o perdão. E como consequência, o cenário dos relacionamentos interpessoais tem se tornado verdadeiros campos de batalha. As pessoas, elas vivem num constante estado de alerta, onde cada um vive armado emocionalmente, pronto para revidar ou atacar antes de ser atacado. E hoje se tornou comum dizer que antes que me machuque, eu machuco primeiro, porque a melhor defesa é o ataque. É uma triste realidade, porque infelizmente cada um dá aquilo que tem. Ninguém dá o que não tem. Então, pessoas amargas destilam amargura, pessoas feridas acabam ferindo as que estão perto e não tem nada a ver com isso. Pessoas frustradas projetam as suas frustrações nos outros. E assim nós seguimos todos os dias. Uma sociedade emocionalmente cansada, estressada e depressiva. E também ansiosa. Cada um acumula dentro de si assuntos mal resolvidos e usam isso como armas contra aqueles que estão ao seu redor, especialmente familiares, amigos, colegas de trabalho e irmãos em Cristo. Para tentar disfarçar essa realidade, a gente mergulha nas redes sociais, que funciona como um palco onde nós vestimos um personagem que não condiz com quem somos ou com aquilo que nós estamos sentindo. A gente exibe os nossos sorrisos superficiais para tentar esconder a nossa vida real. E o problema é que quanto mais a gente tenta mascarar as nossas dores, por detrás dessa aparência perfeita, fica evidente que tudo não passa de uma grande farsa. Porque o que nós não percebemos é que todo excesso esconde uma falta. Então, uma exposição exagerada de felicidade revela o tamanho da solidão que aquela pessoa existe.
A felicidade excessiva revela o tamanho do vazio, e a busca incansável por aprovação também nos mostra a insegurança gritante que existe dentro dessa pessoa. Agora, existe um caminho que o destino final é o altar. E o que move cada um até lá não é aquilo que a gente carrega nas mãos, e sim na alma. É uma oferta que tem o poder de revelar toda a nossa história, nossas cicatrizes e as nossas lutas. Ali, nesse caminho para o altar, não existe expectativa, só existe fé. E você avança, e na medida em que você avança, passo a passo, guiado apenas pelo desejo de se entregar aos pés de Deus no altar a sua oferta, nesse momento, já quase sentindo o calor do altar, bem perto do fim desse trajeto, surge como de surpresa no íntimo dos seus pensamentos uma memória bem viva. O rosto de um irmão que carrega em seu olhar tristezas escondidas, palavras que nunca foram ditas, questões que deixaram de ser resolvidas, e no ar um sentimento de que existe algo inacabado entre mim e ele. E é aí que eu entendo que eu preciso deixar minha oferta no pé do altar e voltar até o início da trajetória. Eu volto porque eu percebo que eu não poderei espiritualmente dar um passo à frente enquanto aquilo que ficou no meu passado não for resolvido no presente. Porque não adianta correr para o altar hoje se aquilo que você deixou no seu passado prejudica a sua velocidade. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. Não adianta apresentar a Deus um coração cheio de ressentimento, como se ele estivesse limpo. Porque a espiritualidade sem reconciliação é apenas uma hipocrisia disfarçada de santidade. Adoração sem coração quebrantado é apenas uma encenação vazia. Amor a Deus sem amor ao próximo é atuação. Acumular dores não me fortalece, pelo contrário, vai destruindo silenciosamente a nossa essência de humanidade. Então, o caminho que Jesus propõe não é um caminho fácil. Isso aqui não é uma utopia. É um caminho difícil. Mas quem tem coragem de trilhar, pode ficar tranquilo, é libertador. Porque vale a pena voltar atrás, vale a pena admitir os nossos erros, vale a pena reconhecer as nossas falhas, porque essa é a única maneira de quebrar o ciclo do veneno emocional que lentamente vai nos matando por dentro. Portanto, se estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa ali a sua oferta, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o teu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Existem algumas verdades aqui escondidas dentro desse texto que Jesus grita aos nossos ouvidos de uma forma tão inusitada, porque o que Jesus quer dizer é que peso de consciência não combina com a oferta
e altar. Eu vou repetir isso. Peso de consciência não combina com oferta e altar. Vou repetir. Peso de consciência não combina com oferta e altar. A oferta não pode ser recebida com peso de consciência. O que eu preciso entender é que Deus não precisa da minha oferta. Deus não aceita migalhas disfarçadas de adoração. O altar não está à procura de entrega por obrigação, mas no que existe sim a verdade dentro da minha alma, porque oferta não é dinheiro e nunca foi. A sua oferta é o espelho da sua consciência diante de Deus. Quando você sobe até o altar carregando culpa, mágoa ou rancor, não está entregando absolutamente nada além de hipocrisia. Você pode enganar os homens com um sorriso falso, mas Deus enxerga exatamente o que você esconde dentro do seu coração. Se a tua consciência te acusa, a tua adoração é apenas um teatro vazio, porque uma consciência pesada jamais dará espaço para a mente de Cristo. Chega de fingir uma espiritualidade para impressionar as pessoas que estão ao nosso redor, e a sua alma é o mais importante. Por quê? Porque é ela que revela o valor e o peso daquilo que você está entregando. Com Deus não se negocia. Se quer entregar algo, entregue primeiro o seu orgulho. Só então a sua alma vai estar pronta para oferecer alguma coisa digna do altar, porque oferta, ela não pode ser recebida com peso de consciência. Segunda verdade que Jesus ensina aqui, deixa eu correr. Deixa ali. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Deixa ali. Porque a minha oferta de hoje só é recebida quando eu resolvo os problemas de ontem. A oferta que eu entrego hoje só é recebida quando eu resolvo os problemas de ontem. Problema que a gente insiste em continuar indo para o altar, carregando, não é? Não uma oferta, mas correntes que nos prendem ao passado. E as atitudes de hoje, a forma como nós nos comportamos hoje, são reflexos de padrões negativos que a gente insiste em esconder. Porque quantas vezes você já agiu irracionalmente só por medo? Medo de se expor, medo de rejeição, medo de entregar, que por trás dessa agressividade existe uma alma frágil e ferida. Você criou uma armadura emocional tão pesada que mesmo diante do altar, você prefere fingir que está tudo bem, mas não está. Chegou a hora de você parar de fingir que não tem nada para resolver. Porque Deus não vai receber a sua oferta enquanto você não parar de fugir da realidade. Sua comunhão com Deus depende diretamente da sua coragem de resolver o que ficou para trás com o seu semelhante. Você precisa enfrentar aquilo que te feriu. Você precisa ouvir o que tem que ser ouvido. Admitir o que precisa ser admitido.
Porque a verdadeira identidade com Deus não se esconde numa covardia emocional, gente. Deus não aceita que se há uma entrega que vai pela metade. Deus me quer por inteiro. Hoje é um dia propício para isso. E quando você for pegar o cálice e esse pedaço de pão, dê um passo em direção ao altar, entendendo a sua capacidade de olhar nos olhos de quem você feriu e não de quem te feriu. Porque o grande problema é que a gente só lembra do que fizeram com a gente. Só que o altar tem o poder de revelar o que nós fizemos com as pessoas. Você precisa resolver o que ficou no passado para poder entregar-se por inteiro no presente. Porque não adianta nada tentar se relacionar com Deus enquanto você foge do seu irmão. Eu vou repetir isso aqui. Não adianta nada você tentar se relacionar com Deus enquanto você foge do seu irmão. Fugindo do seu irmão, você foge de Deus, porque o seu irmão é a imagem e semelhança de Deus. Então não adianta nada fugir, dobrar o joelho, falar língua estranha, chorar, cantar, louvar, pregar, sentir a presença. É apenas encenação, porque o avivamento me faz voltar do caminho que eu trilhei e para trilhar o caminho de Deus. Então, se você não está bem com seu irmão, você também não está bem com Deus. Isso é algo muito perigoso. Por quê? Porque hoje o que nós vivemos é uma ilusão ao que se diz respeito de que Deus falou comigo. Como é que Deus vai falar alguma coisa com você se existem questões mal resolvidas? E eu vou falar aqui de uma forma muito clara. Às vezes é apenas a nossa consciência falando aquilo que a gente quer ouvir, porque Deus, quando tem algo errado, Ele não fala aquilo que a gente quer ouvir. Esse negócio de tô contigo, a porta vai abrir. Não, Deus, quando a gente tem alguma coisa errada, Ele levanta o seu espírito, aponta o dedo da nossa cara e manda a gente resolver o que precisa ser resolvido. Encerra agora. Terceira verdade. Eu só vejo Deus no altar quando eu encontro paz com meu irmão. Você pode repetir isso comigo? Eu só vejo Deus no altar quando eu encontro paz com meu irmão. Ei, você está mentindo para si mesmo todas as vezes que diz buscar a presença, mas vibra por dentro quando ouve que Deus vai fazer justiça. Porque essa justiça que a gente quer de Deus, ela vem disfarçada de vingança contra aquele que foi você quem feriu. Então admita. Você não quer justiça, você quer uma revanche. Você deseja ver quem te machucou pagando, sofrendo, sendo humilhado. E isso não é espiritualidade. É puro ódio disfarçado de religiosidade. Agora entenda uma verdade: o Deus que você busca no altar só pode ser encontrado na
paz com aquele que você insiste em chamar de inimigo. Não existe oração que chegue até o céu enquanto o seu coração desejar o sofrimento do seu irmão. Você adora, mas a sua adoração morre antes de chegar ao céu. Ela está envenenada pela mágoa que insiste em carregar dentro do peito. Enquanto você escolhe guardar rancor, Deus continuará longe a sua paz espiritual. Entenda isso, pelo amor de Deus. Ela só existe quando você escolhe voltar e pedir perdão. Voltar e pedir perdão. Resolver com seu irmão. Se libertar dessa dívida emocional dentro do seu coração. Porque não adianta orar, chorar, clamar. Deus não habita no altar do seu ódio. A paz com seu irmão é o único altar onde você realmente verá Deus face a face. Deixa eu falar uma coisa aqui. Isso é muito sério o que eu vou dizer aqui. Nós somos mestres em deixar para lá. A gente acha melhor deixar para lá do que resolver o que precisa ser resolvido. Só que existe uma coisa: aquilo que você não resolve te adoece. Muitas coisas que acontecem no nosso corpo são por causa das questões psicossomáticas. Porque ninguém nos condena mais do que a nossa própria consciência. A gente pode vestir uma roupa bonita, pode mascarar os nossos problemas num sorriso, mas você sabe que quando se apagar essas luzes, voltar para casa, você sabe o porquê que você não está dormindo. Você sabe por que você não está bem. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você sabe o porquê dessas situações. É só você olhar para dentro de você e você vai ver que você não era amargo como você é hoje. Você não é ignorante como você é hoje. Isso aí é o relapso e o resquício de questões mal resolvidas que existem dentro de você. E isso só vai mudar quando você encontrar paz com seu irmão. Quando eu falo paz com seu irmão, eu estou falando, englobando uma série de situações. Por quê? Porque quantos maridos sabem que feriram as suas esposas e levam o seu casamento como se nada tivesse acontecido? Quantas esposas sabem que feriram os seus maridos e levam o relacionamento como se nada tivesse acontecido? Quantos pais sabotaram a vida emocional dos seus filhos com o seu autoritarismo? Autoritarismo é diferente de autoridade. E hoje nós temos homens e mulheres complexadas. E a gente só vai conseguir ver Deus no altar quando a gente voltar a encontrar paz com o nosso irmão. Sei que talvez não seria essa mensagem que você queria ouvir, porque ela não arranca a glória a Deus da gente. E eu não estou preocupado com isso.
Já viu esse jargão de pregador? Você não entendeu, você não pegou. Era para você. Isso aí é besteira. Quem faz a gente dar glória a Deus e aleluia quando é para dar é o Espírito Santo. O pregador tem que pregar a palavra de Deus. Porque eu não vim aqui para animar a plateia, eu vim aqui para ser profeta. E profeta não fala aquilo que a igreja quer ouvir. Profeta respeita a autoridade do pastor da igreja, mas é boca de Deus. Então entenda isso que eu vou te falar. Você pode tomar paliativo, pode tomar remédio, pode desabafar com A, com B, pode achar subterfúgios para tentar fugir da realidade, mas se você entrar lá no interior da sua alma, você sabe o que precisa ser feito. Então, com todo respeito, quando terminar esse culto, pega o telefone, pega o carro, faz o que tiver que fazer, mas vai encontrar paz com o teu irmão, porque você encontra paz aqui e vê o céu aberto lá em cima. Encerro agora. Deixa ali no altar. Vai reconciliar com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Última verdade. Só volta para o altar quando o altar estiver dentro de você. A gente insiste em ir para o altar como se Deus estivesse esperando alguma coisa da gente. Quando na verdade Ele não está esperando alguma coisa da gente. Ele está esperando ver alguma coisa em nós. Essa espiritualidade rasa, com todo respeito, nós viramos reféns do cotidiano. Vem para o culto nos dias de culto, dobra o joelho, quando dobra, canta 2 hinos ou 3 hinos da harpa, lê a palavra oficial, ouve o pregador, dá glória a Deus, aleluia. Acaba o culto e a gente volta para casa como se nada estivesse acontecendo. Na verdade, nós não somos cristãos, nós nos tornamos religiosos. E a grande verdade é que Deus não se impressiona com fingimento, com gestos feitos para chamar atenção. Deus se interessa mais em ter comunhão verdadeira. E essa comunhão, ela começa entre você e o seu irmão. Então, se você quer algo genuíno com Deus, é hora de você sair ao encontro do seu irmão. E se for para ser confrontado, seja. Se for para ouvir aquilo que você não quer ouvir, que ouça. O importante é eu estar bem com Deus. Porque sua volta para o altar só vai ter sentido quando o altar existir dentro do seu coração. Deus não se importa com o que você finge entregar. Ele se importa com quem você se tornou por dentro. Só volta para o altar quando a reconciliação for o seu maior sacrifício. Por 30 segundos, erga sua mão aos céus. Por 30 segundos, isso. Eu quero te dar 30 segundos para você adorar a Ele. Isso é uma mensagem de reconciliação.
Isso é uma mensagem de despertamento. Isso, porque Jesus não quer que a gente vá para o inferno dentro da igreja de mãos levantadas. Deus quer nos... Oh, meu Pai. Deus quer acordar a nossa vida espiritual, para que nós, ao levantarmos as mãos, a gritar o seu nome, a adorar, o sentimos em espírito, em verdade, sem fingimento, como Paulo diz, e nós, com a cara descoberta, somos transformados de glória em glória. Adore ao nome dele. Que essa graça te envolva, que ela te dê coragem para fazer o que precisa ser feito, que ela te dê ousadia para romper os caminhos da estrada, deixar no altar e voltar para fazer o que precisa ser feito. Glória a Deus. Deus falou com você essa noite. Eu estava ouvindo a mensagem e estava dizendo comigo mesmo: não pode, numa noite como essa, uma noite de Santa Ceia, Deus falar tão fortemente sobre reconciliação. E ainda alguém intrigado com seu irmão, intrigado com a sua irmã, de mal, né? Esposo com a esposa, filho com pais, pais com filhos, filhos com as mães, mães com as filhas. E você cear na presença de Deus sem reconciliação. Mensagem não é para a gente ouvir e deixar para lá. Uma mensagem a mais, uma palavra a mais. Eu sei que parece inoportuno, mas eu queria esta noite, antes da gente cear, irmãos, dar pelo menos 3 minutos para pessoas que estão aqui intrigados, feriram seu irmão, feriram sua irmã, sair do seu lugar e se reconciliar com ele. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome. Quem tem glória, dê glória ao nome de Jesus. A mensagem é de reconciliação com seu irmão. E Deus não fala em vão. Você vai sair do seu lugar e vai se reconciliar com 2, com 3. Tem gente aqui intrigada até com meia dúzia de irmãos. Glória a Jesus, o negócio é sério. Glória a Jesus.